Você está ouvindo o Ciência das Gentes, o podcast do Instituto Nacional de Ciência Cidadã. No episódio anterior, conversamos com a coordenadora do projeto Tubarões e Raias de Noronha, e você conheceu o dia a dia de uma pesquisa científica aliada à ciência cidadã. Hoje vamos conversar com quem está do outro lado dessa dinâmica. Adolf Krieger e Gustavo Manhago são cientistas cidadãos. Eles fazem registros de natureza e compartilham em plataformas de ciência cidadã. Eles já participaram de iniciativas de conservação de espécies ameaçadas, registraram fenômenos raros e colaboraram com inúmeras pesquisas científicas. Descubra nesse episódio como os cientistas cidadãos podem ser um dos maiores aliados na preservação da biodiversidade. Agora vamos deixar que eles se apresentem para vocês. Meu nome é Gustavo Manhago, eu sou bacharel em Direito, trabalho como conferente de cargas nos portos aqui do Espírito Santo. Tenho como hobby a observação de aves. Eu tenho um trabalho paralelo sendo guia de observação de aves aqui no meu estado. Eu sou do Espírito Santo, já fui coordenador de campo do Programa de Conservação da Saíra Apunhalada e gerente da Reserva Caetés, que é uma das reservas onde ocorre essa espécie de passarinho. Então, eu sou Adolf Krieger, aqui de Curitiba. Eu sou biólogo, formado na Federal do Paraná aqui. Fiz mestrado em São Carlos, com ecologia, mas atuo como professor. Atuo como professor no estado, dando aula para o ensino médio. Atuo como cientista cidadão. Desde 2019, eu já participo aí de projetos, principalmente da plataforma do iNaturalist, o iNaturalist, que a gente costuma falar, fazendo registros, fotografando vários assuntos aí que me interessam, a fauna principalmente, e em especial borboletas, que a gente tem um grupo aí bem focado aí na identificação de borboletas e registro de borboletas. Bom, então para a gente começar, eu queria começar perguntando para vocês qual que foi o primeiro contato de vocês com a ciência cidadã. Então, como que foi a primeira vez que vocês colaboraram com um projeto de ciência cidadã, ou a primeira vez que vocês ouviram falar desse termo, né? Qual que foi esse primeiro contato? Vamos começar então pelo Adolf agora. Então, que eu me lembre, a primeira vez que eu tive contato assim com a plataforma ou com esse assunto, projetos de ciência cidadã, foi em 2019, quando a gente começou a participar dos encontros de observadores de borboletas aqui em Curitiba. Foi a primeira vez que teve um encontro, na verdade, de observadores de borboleta. A gente viu falar, a gente está usando para registrar, para compartilhar esses registros a plataforma iNaturalist. E aí eu já logo em seguida fiz meu cadastro na plataforma e comecei ali a participar, do projeto aqui do levantamento e também da plataforma, simultaneamente ali fazendo parte desse projeto de observação de borboletas aqui na região. Eu já vinha fazendo registros há muito tempo, tirava foto, de muita coisa já anteriormente, mas não existia essa comunidade, digamos assim, que tinha esse mesmo propósito, essa troca de ideias, Muito legal. E no seu caso, Gustavo, como que foi seu primeiro contato com a ciência cidadã? No início, o Ciência Cidadã foi fotografando aves e postando numa plataforma que existia chamada avesdobrasil.nom. Isso tem muitos anos, talvez 2003, 2002. E até que certo dia eu estava observando aves aqui num parque perto de casa e fotografei uma espécie de falcão e depois, postando a foto nessa plataforma, algum biólogo disse, olha, deve ser o primeiro registro dessa espécie para o seu estado, e isso vale até uma publicação científica e tal. E aí eu comecei a correr atrás dessa informação, fui na universidade aqui, federal, que é perto da minha casa, e fui procurar um professor ornitólogo, até que achei e a gente conseguiu publicar, mas só fui publicar isso em 2009, acho, num congresso, e foi legal. Aí eu me empolguei e falei, agora eu quero achar mais coisas. Me passa uma lista das espécies de aves aí que precisam ser reencontradas, redescobertas e que eu vou correr atrás, que eu me divertia com isso. E foi assim que eu comecei. Então, foi com esse registro de um falcão que se chama falcão de peito laranja. Obrigada, gente. Eu queria passar agora para uma feliz coincidência que vocês dois têm registros conhecidos de borboletas. Em 2011, o Adolf observou uma aglomeração de borboletas em Curitiba e anos depois descobriu que era um fenômeno raro. A gente vê esse acontecimento como um exemplo, de registros feitos por cientistas cidadãos que poderiam ter passado despercebidos. Adolf, você pode compartilhar com a gente um pouco sobre como foi essa experiência? Então, já há muitos anos, eu faço a prática de trilhas na natureza, trilhas de montanha, para visitar cachoeiras, lugares naturais aí. E
num belo dia, sem nenhuma previsão ou nenhuma busca específica, a gente passou num valezinho ali em Piraquara, onde a gente se deparou com uma cena assim incrível, absurdamente fora do comum, que, para você ter uma ideia, imagine uma árvore ali no meio do valezinho e tal, coberta de borboletas. Milhares de borboletas cobrindo, né, toda essa árvore. Isso foi em 2011, e eu nunca tinha ouvido falar, e não sabia nem o que era aquilo, né, mas eu achei uma coisa assim muito bacana de ver aquele, né, de ter aquele encontro com essa quantidade de borboletas, e a gente reparou que era todo a mesma borboleta, uma espécie única de borboleta que ocupava aquele espaço ali. Não sei dizer quantas, mas seguramente assim mais de 10, 15 mil borboletas. E na época eu só registrei com o que dava, a gente malmente tinha câmeras, ou ninguém tinha celular também. Eu tinha uma dorinha de bolso ali, né? Fiz registros assim muito precários ali da situação, né? Até porque dentro da floresta, um lugar escuro e tudo mais. Deixei aquilo mais ou menos stand-by ali, né? Eu lancei nas redes sociais ali, mas também não teve muito efeito. Somente depois, 2024, eu voltei nesse local e eu percebi de novo, agora com uma experiência já de alguns anos, aí de 4, 5 anos, de observador de borboletas, espalhadas agora por uma região um pouco maior, não era aquela concentração absurda, assim, em cima de uma árvore só, mas elas estavam ali naquela região e tal, e eu percebi, opa, mas tem muita borboleta aqui. E aí sim que eu fui atrás para tentar descobrir, né, falando aí já com os colegas agora dentro de uma comunidade de observadores aí, recebi um artigo ou outro ali, né, e eu vi que a primeira vez que isso teve um relato científico, uma descrição, né, dessa agregação de borboletas aí aos milhares, tinha sido em 2017. Eu falei, nossa, é uma coisa bastante nova e com poucos relatos no Brasil. Então, quase ninguém conhecia, ninguém se falava. Então, a gente sabe até hoje, tem aí 4, 5 pontos conhecidos no Brasil onde isso foi relatado. Aí acabei publicando ali no encontro de observadores de borboletas, né? Juntei aquela experiência de anos anteriores com essa atual, esse fenômeno, que é um fenômeno de inverno, que é uma proteção climática que as borboletas buscam ali naquela situação. E isso foi bem bacana. Muito bacana. E no seu caso, Gustavo, em 2022, você registrou pela primeira vez no Espírito Santo, né, uma espécie de borboleta rara e ameaçada de extinção. E esse caso também teve uma repercussão muito bacana na mídia, né, que a gente acompanhou, e ele trouxe à luz a importância dos cientistas cidadãos na preservação da biodiversidade. Então, eu queria saber um pouquinho de você, como é que foi ver um registro seu, né, ter todo esse desdobramento. Isso, assim, esse registro, eu acho que para explicar como ele aconteceu, preciso voltar um pouco mais no tempo ali, porque isso de eu me envolver com os passarinhos, eu aqui no Espírito Santo tem uma espécie de ave chamada saíra apunhalada, só existe no Espírito Santo, né, endêmica daqui, e nós percebemos que ela estava assim acabando mesmo, chegou a ter 5 indivíduos na natureza. E aí a gente fez uma mobilização e conseguimos montar um projeto de conservação, conseguimos patrocínio, montamos um projeto de conservação, conseguimos comprar uma parte da floresta onde ela ocorria, então a gente conseguiu criar uma RPPN para proteger ela, e eu me tornei o gerente dessa RPPN. E um dos objetivos para tentar ampliar a RPPN era mostrar que aquela área tinha uma biodiversidade importante, ela tinha um alto valor, né, de biodiversidade, que não era só sair apunhalada. Então, eu e os meninos que trabalhavam comigo, a minha equipe, a gente começou a enviar fotos para o iNaturalist, mas de tudo que você imaginar, tudo que a gente não conhecia. E aí foi essa borboleta para lá, junto com essas fotos. E um belo dia, um rapaz, um doutorando, acho que da USP, entrou em contato comigo falando da importância daquela borboleta, identificou ela e pediu mais informações para colaborar com o trabalho dele. E aí ele veio publicar depois. E essa borboleta era uma espécie que ela era considerada, acho que endêmica do Rio de Janeiro, e com esse registro aqui nessa reserva, ampliou a distribuição dela em mais de 300 quilômetros. Então foi algo assim bem importante para o conhecimento da espécie, né? E foi assim que a gente acabou encontrando mesmo, e foi divulgando através da plataforma iNaturalist. Tem alguma outra espécie que vocês têm o costume de observar, registrar? Daí a pergunta é para os dois, né? Vocês podem ver quem responde primeiro. Eu sou bem generalista, porque
o que aparecer quando eu vou pra floresta, eu quero ver o que aparecer, eu fico curtindo ali com um binóculo, com a câmera fotográfica que eu tiver. Eu gosto de qualquer coisa. E eu fico assim, toda vez que eu encontro um biólogo que é especialista em alguma coisa, eu fico fazendo 1000 perguntas para saber se tem algo assim, né, importante nessa linha mesmo de redescoberta, se tem algo enfim, da área daquela pessoa que, né, e peço dicas também, né, às vezes é um herpetólogo, não, presta lá na reserva mesmo, nessa do iNaturalist, fotografamos uma espéciezinha de lagarto arborícola que provavelmente é uma espécie nova. A gente encaminhou as fotos, as informações, a gente torce aí para que um dia essa seja publicada como uma espécie nova. Então, assim, o que aparecer, a gente vai tenta registrar sempre nessa esperança aí, e com informações que a gente já vai coletando anteriormente, né? Pedindo as dicas. Então, eu acho bem interessante o Gustavo ter falado aí da questão do background de passarinheiro, que a gente percebe muito aqui também, do nosso grupo de observadores de borboletas, muitos vieram desse costume, dessa prática de observação de aves. É interessante que isso gera uma motivação muito grande, né? Quando a gente vai ouvir falar em ciência cidadã, por exemplo, e tal, as pessoas que trabalham e tentam engajar pessoas nos trabalhos de ciência cidadã, é uma coisa que a gente parece que não tem essa preocupação e tal, porque as pessoas que vêm da fotografia de aves, ou né, algumas até já focadas em outros grupos também, elas já têm uma motivação, uma questão pessoal assim muito grande, muito forte, e elas buscam fazer, né, a sua life list, que a gente chama, né, a lista de espécies pessoal, já há muitos anos, né, e ela investe muita coisa, né, como cientista cidadão é o próprio patrocinador, né, então ele tem que investir, ele tem que ter o equipamento, ele tem que fazer as coisas. Então eu também, como Gustavo, sou bem generalista, eu procuro registrar tudo que dá, porque a gente começa a ver a importância de cada registro, né? Pode sair coisa assim muito legal, muito bacana. Em especial, eu tenho interesse também por serpentes, mas né, qualquer coisa, desde fungos e outros grupos aí que apareçam também, a gente vai registrando, né? Foi bem interessante que eu comecei a registrar serpentes atropeladas quando eu ia nos parques aqui em Curitiba, andar de bicicleta, levando a câmera, focando talvez para encontrar alguma ave, alguma coisa, né? Então, mas aí eu encontrava um animal atropelado, né? Um bichinho ali, e eu queria saber o que era, identificava e comecei a registrar. E ao longo do tempo, aí, alguns anos depois, eu tive um material muito grande guardado, né, de registros de animais atropelados. E agora, aí, através desse trabalho de ciência cidadã, eu entrei em contato com outros pesquisadores focados nessa temática de atropelamento de fauna. E eu falei, olha, eu também tenho, né, dados aí de animais atropelados e tal, e eles olharam, nossa, que bacana, você tem muito dado. E a gente começou a trocar informações, né, e eles viram que a área que eu cobri ali, né, com registros, era bem interessante para pesquisa deles, e a gente uniu forças aí, e hoje tem então um trabalho da Federal chamado Olha o Bicho, está focado nessa temática aí de fauna atropelada. Até alguns falavam, para que fazer isso, né, registrar bicho morto? É uma coisa que não é tão bacana e tal, porque a gente gosta do bicho vivo. Tem algumas serpentes, por exemplo, que a gente não encontra, não vê, assim, dificilmente vê elas vivas, porque vivem enterradas ou em locais muito, né, de difícil acesso, elas acabam, às vezes, aparecendo nesses registros de atropelamentos. Bem bacana, até saiu já a publicação sobre isso também. Então, a gente consegue muito dado, às vezes, com uma observação, né, assim, despretensiosa. Numa dessas trilhas que eu costumo fazer, num dia de chuva, escuro, dentro do mato ali e tal, eu vi um besourinho, amarelinho ali e tal, cerca de 2 centímetros. Acabou sendo que ele foi identificado e é a única foto do bicho vivo na natureza no mundo. É uma espécie que já está descrita há mais de 50 anos, 60 anos, mas que, assim, os registros na natureza ou são muito raros ou as pessoas não se preocupam, né? Não tem registros aí em foto, né? Então eu falei, pô, a importância de você ir registrando e coletando informações aonde quer que a gente vá ali, né? Então, é muita coisa que a ciência cidadã colabora e produz aí de resultado. E pegando esse gancho, inclusive, sobre a importância dos registros, eu queria perguntar, né, para vocês.
Muitos desses registros, né, feitos por cientistas cidadãos, são compartilhados em plataformas, como a gente comentou anteriormente, né? Plataformas como o iNaturalist, o Cisgeo, o Wikiaves e muitas outras, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre essa relação que vocês têm com essas plataformas, qual delas vocês utilizam ou já utilizaram, e também trazer um gancho para saber se tem algum aspecto dessas plataformas que vocês acham que poderia ser melhorado. Então, vamos começar pelo Gustavo. Então, eu sempre usei muito o Wikiaves e para os outros animais, né, outros bichos, é o iNaturalist, né? E o que eu acho que poderia melhorar, por exemplo, o Wikiaves, entrando muito na linha do que o Adolfo falou, da importância de você registrar espécies. O Wikiaves hoje ele já tem foto, acho que de quase todas as espécies de aves do Brasil. O que a gente pode contribuir ali agora é com a expansão do território delas, né? Mas aí a plataforma meio que limita. Por exemplo, você não pode postar a foto de uma ave atropelada. Aí talvez aquele registro dela atropelada seja o único registro daquela ave, daquela espécie, né, naquela região. E aí isso se perde porque é uma regra da plataforma não fazer esse tipo de registro. Então, eu acho que é o tipo de coisa que poderia melhorar. E já o iNaturalist, ele é bem amplo, então ele aceita fotos de animais mortos, né? E eu acho bem completo, eu acho bem legal. Acho que hoje a plataforma mais completa que nós temos aí disponível é o iNaturalist. Tempos atrás, Adolf, eu postava no. Acho que o nome era Urubu Online. Já ouviu falar nessa plataforma? O Urubu Online era um aplicativo para você postar fotos de animais atropelados. E aí você gerava estatística, né, das rodovias para meio que ajudar, né, a tomar decisões de travessia de fauna, né, fazer aquelas construções, né, adotar Eu ia ver medidas, esse né? site aí, era um aplicativo, né? Mas Isso. aí tem as limitações também, por exemplo, um aplicativo de celular obriga a pessoa a andar com o celular, Uhum. obriga a pessoa a ter contato com a internet, a ter conexão com a internet, né? Lá onde ela esteja. Então, às vezes, a gente está lá no meio do mato, em algum lugar remoto, não tem internet, e a pessoa, assim, para fotografia, principalmente de aves, de borboletas e tal, muita gente usa celular, mas tem um grande grupo que não, que foca com máquinas fotográficas, né, profissionais até e tal. Então, que às vezes atrapalha aí, né, para esses aplicativos ou esse senso aí. Mas esse aplicativo eu lembro, tanto que ele parou, agora não é mais, Acho que não tem não está mais. mais disponível, né? Eu acho que não tem mais. Mas foi uma iniciativa muito legal que deve ter ajudado aí a tomar, né, adotarem medidas, né, para mitigar isso aí, né? Esses atropelamentos em algumas regiões. Sei que no Mato Grosso ele ajudou bastante lá. Tem, assim, cada uma tem a sua característica. Eu concordo com o Gustavo que hoje assim, a mais completa ou a que permite maior versatilidade aí é o iNaturalist. Eu comecei usando, na verdade, em 2016, uma outra plataforma chamada Biofaces, que eu achei bacana também. Mas é só para fauna. Ele tem uma vantagem, por exemplo, que o iNaturalista não tem de postar vídeos. Então, às vezes, a gente faz um recurso, uma filmagem em vídeo ali bacana, um registro ali que a gente quer manter também. Né? Por exemplo, uma borboleta bem bacana, rara, que encontrei aqui a primeira vez em casa, no quintal de casa aqui, eu consegui filmar, né? E as fotos não saíram boas, então eu tinha um registro em vídeo que ficou lá nessa plataforma. Mas, assim, a grande parcela, né, a fração aí maior mesmo é em foto. Então, o iNaturalist acho que é a melhor opção hoje, assim, para iniciantes, né? Ele é muito fácil de usar, ele não depende de você saber o que você está postando, então você pode colocar qualquer coisa ali desconhecido ou num nível muito grande de observação, né? É uma planta, é um animal, né? E muita gente ajuda e tem gente muito capacitada, muito bacana, com trabalho voluntário ali dentro, ajudando, né? Então, eu percebo que às vezes essas plataformas ou o cientista cidadão como um todo, ele é um pouco desvalorizado, né, por profissionais. Então, é bacana quando tem profissionais ou pessoas especializadas que entram nessas plataformas também para dar um direcionamento, confirmar uma espécie, né? Como o Gustavo falou, uma pessoa lá, um estudante lá da USP tal, que deu uma dica para ele, né, dentro da plataforma. Então, isso ajuda muito, né? Então, às vezes, não sei se por falta de tempo, de condições ali, muitas vezes a gente percebe, né, e eu já ouvi isso, pessoas falando,
que isso não é uma coisa boa ali, um trabalho sério dentro dessas plataformas, né? Que às vezes uma pesquisa somente universidade ou um cara que é pago para fazer pesquisa seria uma coisa mais séria, mais valorizada. Então, eu acho que tem esse preconceito ainda, isso eu acho que a gente tem que avançar muito nessa área ainda. Em relação a justamente isso que você falou agora, Adolf, se vocês acreditam que esse tipo de registro e de compartilhamento de registro nas plataformas ajuda a democratizar o conhecimento científico, não só por mais pessoas fora da universidade estarem fazendo, mas também por ter acesso a essas informações, né? Eu acho que com certeza, né, as plataformas, esse acesso aberto às informações é uma democratização muito bacana, muito importante, né? Então, qualquer um poder acessar, olhar esses dados e poder contribuir com esses dados é bem bacana. A gente deveria poder ter mais acesso à informação também do outro lado, né, de universidades e tudo mais, né, que são muitas vezes restritas, né, trabalhos publicados que são restritos, que é muito difícil de conseguir, ou são pagos. Nas plataformas, a gente tem essa possibilidade de participar, a gente se sente parte, né, valorizado ali, quando as pessoas falam, oh, esse registro é importante, né, ou a gente troca essas informações e cria, né, um banco de dados aí em grupos, às vezes a gente percebe isso, né? Cada um participando ali e tal, a gente consegue uma coisa muito grande, muito ampla, né? Como a gente conseguiu aqui, informações sobre as borboletas na nossa região aqui, de trabalho de voluntários, né? De pessoas que estão ali por puro prazer ali participando, né? E levantando, né? Com os próprios recursos, correndo riscos, né? Gastando, né? Às vezes aí muito tempo, né? Para fazer esses registros. Então, uma coisa bem bacana, né? A gente valorizar isso aí. Eu acho que democratiza também, tanto para quem está inserindo as informações, né? Todo mundo está contribuindo de alguma forma, são pessoas que geralmente gostam do que estão fazendo, né? Mesmo não sendo talvez da área da biologia, mas gostam de ter em contato com a natureza, então e para aqueles também que estão em busca do conhecimento, né? Eu vejo que os alunos de faculdade, de cursos de veterinária ou biologia, estão sempre acessando essas plataformas em busca de informações das espécies ou daqueles assuntos que elas estão estudando ali. A gente tem que valorizar bastante isso aí. Bom, então, seguindo nessa linha, né, da questão dos registros, mas agora indo mais para um lado de que conselho, né, que vocês dariam? Caso vocês conhecessem uma pessoa que tivesse esse interesse em começar a fotografar a biodiversidade, né, a fauna, a flora, no seu ambiente local, ou até mesmo, por exemplo, em viagens, tivesse esse interesse em começar a contribuir com a ciência, mas não sabe, né, por onde começar, então qual o conselho que vocês dariam para essa pessoa que gostaria de entrar nessa área da ciência cidadã como um cientista cidadão? Eu acho que o primeiro passo é fotografar tudo que encontrar. Eu acho isso é importante, isso é legal. Uma hora você vai ter uma surpresa agradável, né? Que alguém vai te falar, olha, isso aí você, sem saber, fez uma descoberta, ou você está me ajudando, eu sou um estudante e essa informação para mim foi importante. Isso é muito gratificante para quem está contribuindo, para quem está fazendo os registros, né? Saber que você ajudou alguém ou fez uma descoberta bacana, isso é muito gratificante. Mas você tem que ser generalista, né? Eu não recomendaria ninguém focar em uma área específica, não. Faz tudo, é bem legal. E fazer o cadastro, procura aí nas plataformas de busca, né? Essas plataformas de inserção de dados, de informações, né? Tipo o iNaturalist, o Wikiaves, o Biofaces. Vê lá como que o pessoal faz. E quando viajar, é celular na mão, não precisa ter uma baita câmera, se tiver melhor ainda, né? Mas pode ser o celular. E vai postando. Uma hora, você não precisa entender muito daquilo que você está fotografando, basta você ter interesse em compartilhar, né, nessas plataformas aí. Eu acho bacana, assim, a pessoa tem interesse, partir dali onde é possível para ela, né? Então, se ela tem um celular, ela vai, né, usar o celular para fazer os registros dela. Se ela tiver uma câmera, alguma outra coisa, ela pode usar também, mas não é necessário. Também ela não precisa esperar fazer uma grande expedição, algum lugar assim muito remoto, alguma coisa assim fora
do normal para começar a registrar. A hora que eu for para a Amazônia, eu vou fazer uma foto legal. Não, é no quintal de casa, é no seu bairro, nas praças que você vai ali, e a gente consegue, né, muita informação. Não se preocupar só que tem que ser uma coisa extraordinária que você vai encontrar. A gente precisa também ter essa informação quantitativa, aonde os bichos estão acontecendo, que época do ano, ou as plantas, onde ocorrem, né? Então, se a pessoa gosta mais de planta, ou de animais, insetos, ou vertebrados, ou algum grupo ali em especial, se gosta de fungo, ou algas, né? Então, a pessoa talvez pode focar um pouco mais no seu grupo de interesse, mas ficar aberta mesmo, né? Como o Gustavo falou, estar atenta, porque muita coisa está à nossa volta ali, e se tiverem mais pessoas registrando, fazendo as fotos aí, tem uma cobertura muito melhor, muito mais legal, né? E podem encontrar coisas muito bacanas. Então, eu fico, às vezes, me perguntando, né, como é que ninguém viu milhares de borboletas no meio de uma trilha? O hábito, o costume de estar numa plataforma, de registrar, de saber que aquilo vai ser compartilhado, abre um pouco os olhos da gente, né? Então, eu percebo hoje que eu escuto e vejo muito mais coisas do que há uns anos atrás, porque eu sei que ao meu redor ali, naquele ambiente onde eu estou, eu vou conseguir registros bacanas, né? Então, eu já fico mais atento. Então, é muito legal pessoas irem ser acostumando a fazer isso uma rotina, né? Eu diria que trabalho de formiguinha, cada um no seu cantinho ali, a gente vai mobilizando, né, um exército aí bem bacana de cientistas cidadãos. Se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês gostariam de Olha, acrescentar? então, eu acho que eu não posso deixar de falar também, dentro disso, das dicas, contar um pouco, só um resuminho da minha história como um cientista cidadão. Então, assim, ó, não tenham medo de ir longe também como cientista cidadão, porque eu acabo, de certa forma, me orgulhando muito, porque eu lá atrás, eu tinha um sonho de encontrar essa espécie de ave, que era a saíra apunhalada, consegui encontrar, é um bicho que quase ninguém conseguia ver, aí passei a ser um guia que levava as pessoas, os observadores de ave para ver. Com isso, eu fui aprendendo muito sobre a espécie, no contato com ela, me tornando uma referência sobre o bicho. Então, você vê que, às vezes, na ciência existe carência, existe uma lacuna de conhecimento sobre algumas espécies que o cientista cidadão pode contribuir muito, desde que ele não se acanhe ali. Então, um dia me procuraram, sem saber que eu não sou biólogo nem nada, para montar um programa de conservação da espécie. Eu falei, olha, eu não sou biólogo, eu não tenho um CNPJ, mas eu sei como posso ajudar com isso. Aí eu procurei uma ONG, com essa ONG idealizamos um projeto, montamos um projeto de conservação, depois eu descobri que poderia comprar terras com dinheiro de doação, então comecei a correr atrás disso, compramos 5 fazendas ali na região, olha só que legal, tudo começando como um cientista cidadão. E hoje está lá, a área da espécie protegida, a espécie que só tinha 5 indivíduos ali, nós levamos para 15, é onde você pode chegar. Então eu queria que mais pessoas tivessem esse entusiasmo de tentar ajudar alguma espécie, abraçasse e tentasse ajudar e salvar alguma espécie aí na sua região, perto de casa, foi o meu caso aqui. É muito bonito mesmo ver como que a ciência cidadã pode ajudar na conservação da biodiversidade, né? Então, eu acho que casos como esse que vocês dois, como esses, né, que vocês dois relataram, mostram para a gente o quanto o papel do cientista cidadão é importante para a ciência, para as descobertas, mas também para a conservação, né? E para estudos das mais diversas temáticas possíveis, né? Então, desde a conservação até mesmo essa questão do relato, né, dos acidentes com os animais atropelados. Então, é muito interessante ver onde a ciência cidadã pode chegar auxiliando várias áreas, né? Eu sou Karen Seiler. E eu sou Joana Giacomassa. Esse podcast é produzido pela linha 5 do Instituto Nacional de Ciência Cidadã, o INCC. Produção, entrevistas e roteiro de Karen Seiler e Joana Giacomassa. Edição de áudio de Joana Giacomassa e Luan Alves. A divulgação e o gerenciamento das redes sociais é feita por Pedro Curcel. O INCC tem como instituição executora o IBIT e é um dos mais de 100 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCTs. O programa INCT é desenvolvido pelo CNPq, em parceria com outros organismos de fomento à pesquisa em níveis federal e estadual. A coordenação do projeto é de Sarita Albagre e a vice-coordenação é de Natália Pirani Gilardi Lopes. Saiba mais sobre o INCC através do nosso site, incc.ibit.br. ou através das redes sociais, @INCT Ciência Cidadã. Até o próximo episódio.